Ela mandava chicotear de dia e beijava as feridas à noite, a história proibida da Sinhá Clara. Naquele amanhecer de agosto, quando a neblina ainda se agarrava às folhas frescas dos cafezais como véus de uma noiva assustadiça, havia um cheiro espesso de terra molhada e laranja cravo recém-colhida no ar. As galinhas ciscavam preguiçosas no quintal da casa grande e as janelas ainda estavam embaciadas pela respiração da noite. Um galo cantou mais cedo do que o costume, e a mucama Isaura fez o sinal da cruz dizendo baixinho que aquilo era aviso de mau agouro. E talvez fosse mesmo. A fazenda São Sebastião do Vale respirava como um gigante adormecido, e ninguém imaginava que naquela madrugada de 1847, 3 destinos se entrelaçariam com tamanha violência que nem o oratório da sala principal, com seus santos de madeira esculpidos há mais de 100 anos, seria capaz de interceder a tempo. A fazenda era um mundo em si mesma, colunas grossas de madeira de lei, o cheiro constante de rapadura quente na cozinha e um pátio onde, todas as tardes, o vento trazia o aroma das jabuticabeiras velhas, misturado ao cheiro forte do curral. E foi nesse cenário tão sereno aos olhos distantes, mas tão cruel para quem vivia sob o peso das correntes e da obediência obrigatória, que a história da Sinhá Clara começou a ser murmurada pelos cantos escuros da senzala. Clara Vasconcelos, então com 28 anos, tornara-se viúva havia 5 meses. Seu marido, Coronel Rodrigo Vasconcelos, homem severo, havia morrido de febres na capital. Deixara para trás uma propriedade vasta com 200 cativos e uma mulher que a sociedade elogiava pela beleza, mas temia pela instabilidade. Clara era como as tempestades secas de agosto, belíssima, imprevisível e capaz de destruir plantações inteiras com um único gesto. Tinha cabelos negros como a asa da graúna, olhos verdes de um brilho inquietante e um perfume marcante de água de flor de laranjeira misturada a um leve toque de baunilha importada. Quando ela caminhava pelos corredores da casa grande, a seda de seus vestidos fazia um som semelhante ao de serpentes rastejando entre as folhas. Há quem dissesse que até os santos viravam o rosto quando ela passava. Domingos e Benedito, 2 dos homens mais fortes e respeitados da senzala, sabiam disso melhor do que qualquer um. Domingos era alto como um jamacaru solitário no meio da caatinga. Os ombros eram largos, moldados desde menino pelo peso do café, da enxada e do sofrimento. Sua pele reluzia como ébano polido, sempre úmida de suor ao longo das manhãs intermináveis. Seus olhos guardavam memórias de um continente que ele nunca conhecera, mas cujas canções, histórias e tristezas seus pais haviam lhe contado em noites de lua cheia, quando ainda ousavam falar uma língua que os feitores tentavam apagar. Benedito, que todos chamavam de Bento, tinha a pele de bronze queimado e mãos enormes, habilidosas não só para colher café, mas para talhar madeira com precisão delicada e tocar viola nas festas de São João, o único período permitido pela Sinhá, quando ela mesma fingia alegria e batia palmas enquanto os cativos dançavam ao som dos tambores. Ele vivia com Zefa, cozinheira talentosa, que preparava tortas de abóbora e carne seca, que até Padre Honório elogiava. Ela estava grávida de 5 meses. Domingos era casado com Maria das Dores, moça franzina, costureira da casa grande, que bordava flores pequenas e discretas nas roupas da Sinhá. Os dois eram unidos por um carinho raro de se ver naquela terra, onde afeto entre cativos era quase um crime. Quando conseguiam poucos minutos juntos antes de dormir, falavam sobre ter filhos, sobre talvez um dia fugirem para o quilombo que diziam existir nas serras distantes, onde homens e mulheres viviam livres entre bananeiras e córregos cristalinos. Mas tudo isso se partiu na manhã em que a Sinhá Clara mandou chamar os dois. O feitor Moraes, um homem de olhar duro e coração ainda mais seco que o cascalho da estrada, foi buscá-los no eito com um chicote enrolado no braço. O sol ainda mal havia subido, mas o suor já brilhava nas costas dos 2 homens. Eles foram levados até a varanda dos fundos da casa grande. Ali, o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma ácido do limão galego que a escrava Isaura espremia para limpar o piso. Clara os esperava sentada em uma cadeira de balanço feita de jacarandá, com um vestido azul marinho tão justo no corpete que parecia moldado ao seu corpo. Na mão direita, segurava um leque de penas brancas. Na esquerda, um cálice de vinho do Porto,
mesmo sendo apenas 9 da manhã. Seus olhos verdes percorreram os corpos dos dois homens com uma fome que não era de alimento. A voz dela saiu mansa, mas carregada de poder. A partir de hoje, vocês dois terão uma obrigação nova. E foi ali, naquela varanda iluminada pela luz dourada da manhã, que o destino começou a quebrar aqueles homens por dentro. Ela lhes ordenou que comparecessem aos seus aposentos 2 vezes por semana, sempre à noite, quando o silêncio reinava e todas as velas da capela já estavam apagadas. Não era pedido, era ordem. E quem recusasse seria vendido para as minas de Diamantina. Ou pior, teria sua família separada para sempre. O estômago de Domingos revirou. O de Benedito também. As mãos dos dois tremiam, mas eles mantiveram a cabeça baixa para não serem ainda mais punidos. Quando Domingos voltou para a senzala naquela noite, Maria das Dores percebeu que algo terrível havia acontecido. Ele não tocou na farofa com o torresmo que ela preparara com tanto carinho. Apenas ficou sentado, olhando para o céu, como se buscasse nas estrelas uma saída que não existia na terra. Benedito, ao se aproximar de Zefa, não conseguiu sequer abraçá-la. Ele estava tão envergonhado, tão destruído por dentro, que preferiu mentir dizendo que o feitor havia sido mais rígido que o normal naquele dia. Zefa acreditou, ou pelo menos fingiu acreditar. As mães costumam pressentir a dor antes mesmo de ouvi-la. As semanas seguintes foram um tormento silencioso. Toda terça e quinta, depois que o sino da capela tocava 9 vezes, Domingos e Benedito subiam a escada dos fundos da casa grande. Passavam pelo corredor estreito, onde o cheiro de cera de abelha, jasmim e velas queimadas impregnava o ar. Entravam no quarto da Sinhá Clara, sabendo que ali dentro nada daquilo tinha nome permitido. Não era desejo, não era amor, era violência disfarçada de capricho. Clara se deleitava não apenas nos corpos deles, mas no poder. Ela beijava feridas que mandara abrir horas antes, acariciava músculos que tremiam não de paixão, mas de medo, sussurrava palavras que eram mais ordens do que carícias. Ela sabia que eles carregariam a vergonha como correntes invisíveis. Domingos começou a definhar. Sua voz ficou baixa, seus olhos perderam vida. Ele evitava tocar em Maria das Dores porque sentia que a traía, mesmo não tendo escolha. Benedito passou a beber escondido. Comprava cachaça com as moedas que ganhava, consertando objetos na fazenda. Ele bebia para dormir, para esquecer, para sobreviver. Mas Zefa percebia tudo. Percebia o afastamento, percebia a dor, percebia as noites em que ele chorava baixinho, acreditando que ela estava dormindo. Nada, porém, os preparou para o que aconteceria naquela madrugada de tempestade. A tempestade daquela noite parecia conter a fúria de todos os santos e de todos os injustiçados da terra. O vento rasgava as portas, as telhas vibravam como se estivessem prestes a voar, e relâmpagos iluminavam a fazenda em clarões súbitos, revelando por um instante a senzala, o paiol, a capela e o cafezal encharcado. Era como se o céu quisesse testemunhar tudo o que aconteceria ali, e não pudesse intervir. Foi naquela noite que Zefa entrou em trabalho de parto antes da hora. As dores começaram cedo, como pontadas profundas que subiam das costas até o ventre. Maria das Dores chamou a parteira, Dona Quitéria, uma velha de mãos firmes e olhos cansados. A chuva desabava com força, fazendo o telhado pingar em pequenos pontos. O cheiro de erva doce e vinagre, usados para tentar aliviar a dor, misturava-se ao de terra molhada, suor e esperança frágil. Zefa gemia baixinho, tentando segurar o grito. Não queria assustar ninguém. Não queria que o feitor viesse ver o que estava acontecendo e criasse qualquer desculpa para puni-la. Benedito não estava lá. Ele havia sido chamado mais cedo à casa grande, como nas outras noites de tormenta, quando Clara parecia ainda mais inquieta. O trovão sempre atiçava nela um tipo de desassossego que ninguém ousava nomear. O parto foi rápido e silencioso. Silencioso demais. A criança nasceu pequena, roxa, o corpo mole, como se tivesse desistido de viver antes mesmo de respirar. Um relâmpago iluminou o interior da senzala, quando o bebê soltou apenas um suspiro fraco e se apagou. Não houve choro, não houve vida. Apenas o som da chuva marcando o ritmo da tragédia. Maria das Dores, ao ver o corpinho imóvel, levou as mãos à boca. Dona Quitéria abaixou a cabeça. Zefa permaneceu imóvel,
como se não tivesse entendido. Só depois de longos segundos, ela sussurrou com a voz quebrada: "Ele não vai acordar?" Ninguém respondeu. E naquele exato instante, como guiado por algum instinto que a razão não explica, Benedito apareceu correndo pela porta da senzala. Os pés descalços chutavam barro, a camisa colada no corpo, a respiração descompassada. Ele havia fugido da casa grande, ignorando os gritos da sinhá Clara que ordenava que voltasse. Quando viu o filho morto nos braços da esposa, ele caiu de joelhos. A parteira tentou falar algo, mas ele não ouviu. O mundo pareceu desmoronar num só golpe. Ele tocou o rosto da criança com a ponta dos dedos, como quem tenta memorizar um sonho prestes a desaparecer. E chorou. Chorou pela humilhação, pela violência silenciosa, pelas noites que não conseguia contar por Zefa, por si mesmo, e agora pelo filho que nunca respiraria o ar fresco das manhãs de Minas. Zefa gritou, um grito tão profundo que pareceu acordar os mortos enterrados no cemitério dos escravos. Era um som que nenhuma tempestade conseguia abafar, uma dor tão grande que se espalhou pela senzala e calou todos. Foi naquele momento que Benedito tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não viveria mais daquele jeito. No dia seguinte, enquanto ainda era madrugada e a chuva já havia virado garoa fina, Benedito procurou Domingos atrás do paiol. O cheiro de milho seco, madeira úmida e brasas apagadas pairava no ar. Ele falou com a voz baixa, mas firme. "Vou embora. Eu e Zefa. Fugir. Ir para a serra. Para o quilombo. Não fico mais aqui, Domingos. Nem que seja para morrer pelo caminho." Domingos olhou para o amigo como quem reencontra a parte de si que havia esquecido. Naquele instante, os dois compreendiam a verdade que a fazenda inteira tentava esconder. Não havia vida ali. Apenas sobrevivência. Maria das Dores, quando soube, não tentou impedir. Ela apenas disse: "Se for, vamos juntos. Minha vida é onde você estiver." Naquela tarde, o velho Antônio Bento, respeitado por todos, pediu para falar com eles em segredo. A luz entrava por uma brecha do telhado e iluminava seu rosto rugado. O cheiro de fumo de rolo impregnava o ar. Ele avisou: "Se vão fugir, não contem para ninguém, nem para quem parece amigo. O medo faz gente falar besteira, e delação mata mais que feitor." As horas seguintes foram de fervoroso planejamento. A fuga seria na lua nova, quando a escuridão na mata era tamanha que até os bichos se moviam mais devagar. Levariam farinha, rapadura, um pouco de carne seca que Zefa escondia e seguiriam pela mata fechada. Caminhariam sempre junto ao rio para não deixar rastro. Diziam que o quilombo era a 3 dias de caminhada, se tivessem sorte. Mas sorte é aquilo que raramente visita as senzalas. Na véspera da fuga, o feitor Moraes descobriu tudo. Nunca se soube quem contou. Alguns diziam que era um cativo com medo de ser punido junto. Outros apostavam que os olhos da sinhá Clara, sempre atentos ao comportamento de Domingos, perceberam algo. Mas o fato é que, naquela manhã, quando o sol ainda mal brilhava sobre os cafezais, Moraes apareceu no pátio com o chicote na mão e o rosto coberto de uma raiva fria. Ele mandou prender Benedito no tronco da praça e, diante de todos, homens, mulheres e crianças, o castigou com 100 chibatadas. O couro do chicote cortava o ar com um assovio agudo antes de rasgar a pele. Cada golpe ecoava pela fazenda como uma sentença divina. Zefa assistiu tudo ajoelhada, segurando um pano entre as mãos, suplicando por misericórdia que não viria. Quando finalmente o soltaram, Benedito caiu como um saco vazio. Domingos e outros homens o carregaram de volta para a senzala. O cheiro de sangue fresco, suor e barro se misturava ao cheiro da cana triturada no engenho. A vida dele ficou pendurada por um fio. Naquela noite, a sinhá Clara mandou chamar Domingos, apenas ele. E assim o tormento continuou. Domingos cumpria as ordens, porque sabia que a única coisa que mantinha Benedito vivo eram os remédios que Clara mandava buscar na cidade. Ele subia aquelas escadas como quem sobe para o cadafalso. O corredor parecia mais estreito a cada dia. O cheiro do jasmim da sinhá misturado ao suor dos lampiões lhe embrulhava o estômago. Os meses passaram. Benedito não melhorou, não piorou. Apenas existia, como uma sombra do homem que fora. Domingos adoeceu. Uma febre misteriosa o consumia lentamente.
A medicina da época não tinha nome para aquilo, mas os antigos sabiam. Era a doença da alma. O corpo simplesmente desistia. Maria das Dores velou o marido nas últimas horas, sentada ao lado dele na senzala, ouvindo sua respiração se apagar como chama fraca. Ela segurou sua mão, tremendo. Ele tentou falar. A voz mal saiu. Me perdoa. Ela chorou. Chorou como Zefa chorou pelo filho, como Benedito chorou pela vida. Como todos que sofrem sem poder contar o motivo. Quando Domingos fechou os olhos pela última vez, os pássaros nem cantaram naquela manhã. A fazenda inteira pareceu respirar mais devagar, como se tivesse perdido algo que nunca soubera valorizar. Foi enterrado aos pés de uma goiabeira antiga, no cemitério dos escravos. A terra vermelha cobriu seu corpo lentamente, enquanto o cheiro das goiabas maduras invadia o ar. Maria das Dores ficou ali, até o sol se pôr. Na casa grande, Clara tomou seu banho de água morna com pétalas de rosa e pediu vinho. A febre que sentia, uma febre que ninguém conseguia curar, vinha menos do corpo e mais da alma. Ela, que mandava chicotear de dia e beijava feridas à noite, agora se olhava no espelho sem reconhecer a própria imagem. O olhar que antes era frio começava a carregar sombras, mas sua decadência, sua ruína, sua culpa, tudo isso pertence à próxima parte da história, porque a queda de Clara ainda estava por acontecer, e a fazenda São Sebastião do Vale jamais seria a mesma. Quando Domingos foi enterrado, a fazenda São Sebastião do Vale mergulhou em um silêncio pesado, quase sobrenatural. Os escravizados trabalhavam mais calados que o normal. Até as crianças, que sempre brincavam perto do galinheiro, pareciam entender que algo terrível havia acontecido ali, como se a morte de Domingos tivesse puxado para si todas as cores que restavam naquele lugar. O cheiro doce das goiabas maduras continuava descendo dos galhos, mas agora parecia mais enjoativo, como perfume barato usado para mascarar a podridão. Na senzala, Maria das Dores guardou em um pano a última camisa do marido, ainda com o cheiro dele misturado ao de sabão de cinzas. Ela dobrava o tecido devagar, como se tivesse medo de que, ao apertar demais, pudesse apagar o pouco que restava dele no mundo. Ao lado, Zefa observava em silêncio, segurando Benedito pela mão. Ele continuava vivo, mas só no corpo. O espírito parecia ter partido junto com o filho. A doença que consumia Domingos logo começou a se espalhar pela senzala, não como febre, mas como desespero, a sensação de que qualquer um poderia ser o próximo a perder alguém, de que a liberdade era um sonho cada vez mais distante, como aquelas serras azuis que apareciam no horizonte nos dias de céu limpo e que pareciam dançar, se aproximar, se afastar, sem nunca permitir que alguém as alcançasse. Na casa grande, assim a Clara também adoecia, mas por dentro. O espelho que antes devolvia a imagem de uma mulher vaidosa, agora mostrava olheiras fundas, pele pálida e lábios rachados de tanto vinho. Seus vestidos estavam sempre desajustados, o corpete frouxo, como se o corpo tivesse desistido de acompanhar o peso da alma. Ela começara a ouvir sussurros nos corredores, ou talvez fosse o vento brincando com as janelas de madeira. Quando passava pelo cômodo onde guardava seus perfumes franceses, sentia o cheiro de jasmim mais forte do que o normal, quase sufocante, como se a própria essência tentasse lembrá-la do que havia feito. Às vezes, ela jurava sentir o cheiro da goiabeira do cemitério, mesmo estando do outro lado da fazenda. Os escravizados notaram que Clara andava diferente. Ela não chamava mais ninguém ao quarto, não dava mais ordens tarde da noite. Passava longas horas trancada na sala do oratório, ajoelhada diante do santo, com o rosto de madeira gasta, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Diziam que ela estava sendo perseguida pelos próprios pecados. Outros diziam que o espírito de Domingos rondava a casa grande, mas o feitor Moraes ainda estava lá, e a ausência de Clara só aumentava seu poder. Ele passou a distribuir castigos com ainda mais violência, como se tentasse ocupar o vazio que a patroa deixara. O cheiro de couro queimado pelo sol batia forte no ar sempre que ele caminhava pelo terreiro, e a sombra do chicote precedia sua voz. Foi numa tarde abafada, com o céu cor de chumbo e o ar parado, que Moraes chamou Maria das Dores ao pátio. Ninguém sabia o motivo. Ela tremia como vara verde. As outras mulheres tentaram ampará-la, mas ela pediu que não interferissem.
Segurava a camisa de Domingos no bolso da saia, como quem segura um amuleto. Moraes a interrogou sobre a fuga que Benedito e Domingos tinham planejado meses antes. Queria nomes, queria detalhes, queria culpados. Maria das Dores, com a voz trêmula, disse que não sabia de nada. O feitor aproximou o rosto do dela, tão perto que o cheiro de fumo e suor parecia sufocar. Se mentir para mim, vai pro tronco. Acha que porque ficou viúva vai ter vida mole? Ela não respondeu. Sabia que qualquer palavra a mais poderia custar sua vida. Moraes levantou a mão pronto para bater, quando uma voz feminina ecoou da varanda. Basta. Era Clara. Pela primeira vez em semanas, ela surgia em público. Estava pálida, usando um vestido branco que parecia quase transparente na luz turva da tarde. Seus olhos, antes tão altivos, agora carregavam algo quebrado, algo doído, algo que nem ela conseguia esconder. Solte-a, Clara ordenou. Moraes, surpreso, hesitou. Eu disse para soltá-la, repetiu ela com a voz baixa, mas firme, como uma faca escondida na bainha. Moraes recuou. Maria das Dores, atônita, não sabia se deveria agradecer ou fugir. Clara se virou e voltou para a casa grande, mas o modo como caminhava era diferente, como se cada passo pesasse mais que o anterior. Ela sabia, todos sabiam, que algo dentro dela havia se partido quando Domingos morreu, e a fazenda inteira começou a sentir o efeito desse rompimento. Naquela noite, os escravizados ouviram gritos vindos da casa grande, gritos longos, abafados, desesperados, pareciam vindos do quarto de Clara. Ninguém ousou se aproximar, nem mesmo Isaura, que sempre cuidara da Sinhá desde que ela era menina. Zefa, com o olhar perdido e o corpo magro demais para alguém de sua idade, sussurrou para os outros. Ela tá vendo ele. Ele voltou para ela. Ninguém respondeu, mas ninguém duvidou. Os dias seguintes foram marcados por eventos estranhos. O lampião da sala principal caía sozinho, mesmo sem vento. As portas batiam no meio da madrugada. Escutava-se passos pesados no corredor onde ninguém deveria estar. E sempre, sempre, o cheiro de goiaba madura se espalhava, mesmo quando o pomar estava distante. Foi então que, certo dia, Clara desceu as escadas da casa grande cambaleando. Estava com as mãos trêmulas e carregava uma bandeja com um pedaço de bolo de fubá e um copo de água. Procurou Benedito na senzala. Todos ficaram imóveis, sem saber se deveriam fugir ou se ajoelhar. Ela se aproximou da esteira onde ele estava deitado, fraco, magro, ainda respirando com dificuldade. Ajoelhou-se e, pela primeira vez desde a morte de Domingos, falou com uma voz que não era de sinhá, nem de patroa, nem de mulher poderosa. Era a voz de alguém assombrado. Me perdoa, Benedito, por tudo. Eu não sabia que ia tão longe. Ele não a respondeu. Talvez não pudesse, talvez não quisesse. Mas alguém viu quando ela chorou. Isaura, observando pela porta, viu quando Clara encostou a testa no chão de terra batida, deixando a seda branca suja. Viu quando ela tremia. Viu quando ela murmurava palavras desconexas. E viu quando Zefa se levantou devagar. Caminhou até a porta e ficou olhando Clara ajoelhada, como se observasse um bicho raro. Havia um silêncio profundo na senzala. Até o vento pareceu parar para ouvir. Zefa fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, murmurou. O que foi quebrado não tem volta. Clara a olhou com os olhos vermelhos, inchados, sem saber o que responder. E foi nesse instante que a fazenda inteira percebeu que a ruína da Sinhá Clara estava apenas começando. Clara nunca soubera o que era o arrependimento verdadeiro. Ela fora educada na certeza de sua superioridade, sempre acreditando que o poder lhe dava o direito de fazer o que quisesse, sem questionamento, sem consequências. Mas naquele momento, ajoelhada no chão sujo da senzala, sentiu o peso de algo que jamais imaginara, uma alma perdida, um corpo cansado e a verdade inescapável de que, por mais que se tentasse, não se poderia reverter o mal feito. A imagem de Domingos voltava para ela como um fantasma, não o homem forte e imponente que ela conhecera, mas como um espírito, cujos olhos negros a observavam de um lugar onde não havia perdão. Na manhã seguinte, Clara não desceu para o café da manhã, nem para as orações diárias. A casa parecia vazia, mesmo cheia de vida, como se o espírito da fazenda tivesse sido arrancado junto com a esperança dos que ali moravam. Na senzala, Zefa preparava a comida em silêncio. O movimento de suas mãos,
antes rápidas e decididas, agora lentos, como se ela também carregasse um peso no peito. Maria das Dores, ao lado dela, não dizia uma palavra. Apenas olhava para a porta da casa grande com olhos vazios, os mesmos olhos que ela usara para ver seu marido ser levado para o tronco, para ver a dor se tornar parte de sua vida. Mas a casa não era mais o que era. Clara sabia disso. À noite, o vento parecia cantar no telhado, e as árvores ao redor da propriedade pareciam murmurar palavras secretas que ninguém mais conseguia ouvir. No último mês, os escravizados não se atreviam a sair do campo para ir à cidade, temendo que algo mais acontecesse, que as correntes invisíveis que aprisionavam a todos de alguma forma se tornassem ainda mais fortes. A fazenda São Sebastião do Vale já não era mais um refúgio, mas uma prisão, uma armadilha que se fechava lentamente sobre todos. No entanto, Clara sabia que não poderia mais viver como vivia. O peso da culpa estava ali, algo imenso, que a esmagava por dentro. Mas havia algo mais dentro dela, algo que a impelia a buscar um tipo de redenção, ainda que no fundo ela soubesse que não havia como consertar o que fora quebrado. O que restava era a última possibilidade de um tipo de fuga, mas não física. Ela não podia mais fugir de si mesma. Faltava-lhe coragem, faltava-lhe força para enfrentar o que fizera. E então, numa manhã de sol opaco, Clara decidiu fazer o que mais temia: confrontar os homens que havia destruído. Os homens que ela usara e que ela sabia que jamais poderiam esquecer o que acontecera. Naquela manhã, Clara subiu para a varanda da casa grande e chamou Benedito. Ele apareceu com os ombros curvados, os olhos sem brilho, como um homem que já havia vivido mais do que deveria. Não era o mesmo homem que tocava viola nas festas de São João, não era o homem que cuidava dos bois e das vacas com tanto carinho. Esse Benedito, o homem diante dela, estava quebrado, mas também carregava dentro de si uma ferocidade silenciosa. Clara olhou para ele e disse, com a voz mais fraca do que ela imaginava que fosse possível: "Eu preciso que você me diga o que fazer. Me ajude, Benedito. Diga o que fazer para que isso tudo acabe." Benedito não respondeu de imediato. Seu olhar era distante, como se estivesse buscando a saída em um lugar onde não havia portas. Ele tinha uma mulher grávida, uma vida nova a proteger. Não havia espaço para o perdão ou a misericórdia, só o medo. Mas sem palavra, ele se virou e caminhou em direção à senzala, sem se atrever a olhar para trás. O silêncio entre eles agora era absoluto, mais pesado que qualquer açoite. À noite, Clara permaneceu na sala de estar sem conseguir dormir. Ela ouvira os gritos dos outros, como ecos em sua mente, como se eles vivessem ali dentro, observando, condenando. Era tudo uma tortura silenciosa. A vergonha lhe consumia, e ela mal conseguia respirar. Zefa entrou na casa sem ser convidada. Ela era uma sombra escura à porta, seu corpo encurvado pela dor e pelo sofrimento. Clara olhou para ela, tentando esconder o tremor nas mãos. Mas Zefa já sabia. "A senhora não vai sair dessa", Zefa disse com uma calma assustadora. Clara levantou os olhos, tentando encontrar um argumento, uma palavra para explicar o impossível. Mas Zefa não precisava de explicações. Ela sabia da dor de Clara. Sabia que a mulher estava começando a entender que o poder de destruir vidas não vinha de um lugar sagrado ou superior, mas de uma escuridão que todos compartilhavam. A casa grande não era mais um lugar de domínio, mas de tristeza. Os dias seguintes foram marcados pelo silêncio que se arrastava pela fazenda. Clara não tomava mais vinho, não ordenava mais punições, apenas se trancava em seus aposentos e evitava olhar nos olhos dos outros. Na senzala, no entanto, as coisas começaram a mudar de maneira ainda mais sutil. Os escravizados sabiam que Clara não era mais a mesma. O poder que ela exercia sobre eles já não tinha mais força. Os murmúrios começaram a surgir entre as casas de barro, com alguns sugerindo que talvez fosse hora de agir. Mas outros temiam que qualquer movimento fosse fatal. Havia um equilíbrio frágil em jogo, e qualquer erro poderia custar a liberdade de todos. Foi então que, durante uma noite fria e nublada, quando o vento assobiava pelo campo, Clara foi despertada por um som vindo do pátio. Ela levantou-se perplexa e olhou pela janela da casa grande. Um grupo de cativos estava reunido em silêncio, em pé, como se aguardassem a chegada de algo ou de alguém. Clara os observou,
suas mãos tremendo quando tocou a cortina, tentando ver quem estava à frente daquele movimento. Ela sabia que o fim estava se aproximando, mas de que forma? Ela não podia mais controlar o que se passava fora daquelas paredes. Foi quando ela viu Domingos, com a cabeça erguida, os olhos fixos na direção da janela, onde Clara estava, como se, de alguma maneira, ele a tivesse encontrado no seu próprio inferno pessoal. Ele estava ali, mas não de corpo. Era seu espírito, que, como o vento que batia nas folhas das árvores, não deixava de existir. Nesse momento, Clara se deu conta de que havia perdido. Não havia mais nada a fazer. Não havia mais controle. Não havia mais poder. Ela, a mulher que possuía tudo, não tinha mais nada. O que restava era só uma lembrança vazia do que ela foi, do que ela causou. Zefa mais uma vez entrou na casa grande. Sem palavras, sem pressa. Ela sabia o que precisava ser feito. Clara apenas a olhou, e em seu peito algo começou a quebrar novamente. As lembranças de um passado repleto de escolha, de luxo, de poder, estavam se desvanecendo. A fazenda São Sebastião do Vale seria para sempre o lugar onde ela aprendeu que, quando se trata de destruir a alma de outro ser humano, não há vencedor. Todos perdem, e ela perdera mais que tudo. À medida que os dias se passavam, a tensão na fazenda São Sebastião do Vale aumentava. Clara, a mulher que havia se sustentado por anos através da crueldade e do controle, começava a perceber que o que havia feito com seus escravizados não podia ser apagado. Nem o poder, nem a riqueza que possuía poderiam devolver-lhe a paz que ela havia perdido. Aquela manhã em particular parecia mais opaca que o normal. O céu estava fechado, e o cheiro do café torrado que antes invadia a casa agora era opressor, misturado com o cheiro de madeira velha e do musgo que cobria as árvores nas cercanias. A fazenda estava mais silenciosa do que nunca. Até os pássaros, que sempre cantavam ao amanhecer, pareciam ausentes. Clara estava em seus aposentos, olhando pela janela. Ela observava o campo onde as árvores de café se estendiam como um mar verde, uma extensão de trabalho e dor que agora, em sua mente, parecia eterna. Era como se ela estivesse se afogando, cercada por sua própria culpa. No coração da fazenda, Domingos e Benedito, ainda carregando a vergonha de suas experiências, conversavam baixinho na senzala. Embora o medo tivesse se instalado em todos ali, havia também algo mais. Uma força silenciosa. Algo estava prestes a mudar. Domingos, com os olhos firmes, falou com Benedito em um tom baixo, mas determinado. Vai ser amanhã, a lua nova. Nós vamos sair daqui. Benedito olhou para ele, ainda hesitante, seu corpo cansado e marcado pela dor. Mas ele sabia que aquele era o único momento que restava, a única chance que tinham de escapar daquela vida de humilhação e vergonha. Não havia mais para onde fugir, senão para a liberdade, mesmo que ela fosse distante. No entanto, Clara, em sua ânsia por controle, observava cada movimento na fazenda. Ela notara algo nas atitudes de Domingos e Benedito, algo que não poderia ser ignorado. Seus instintos lhe diziam que a revolta estava no ar. Naquela noite, o som da tempestade se fez ouvir. O vento cortava a fazenda com força, e as árvores balançavam como se quisessem arrancar as raízes da terra. O céu escureceu, e os raios iluminavam os rostos ansiosos de Domingos e Benedito, que se preparavam para fugir. Mas o destino, como sempre, não era algo que se poderia controlar. Alguém os havia delatado. Não se sabia ao certo quem, mas era como se todos soubessem de alguma maneira que aquele era o momento de agir. Quando Domingos e Benedito estavam prestes a sair, uma figura sombria apareceu à porta da senzala. Era o feitor, Capitão Moraes, com seu olhar frio e implacável. O som do chicote ecoou pela noite. Era tarde demais para correr. A tempestade parecia ter tornado tudo mais sombrio. As sombras se estendiam sobre a fazenda, como um manto de morte, enquanto Domingos era arrastado até o tronco. As chibatadas começaram, e o som do couro cortando sua pele foi abafado pelo som da chuva. Zefa, que estava na senzala, assistia em silêncio, suas mãos entrelaçadas em prece. Ela sentia uma dor que transcendia qualquer sofrimento físico. Sua alma estava rasgada. No entanto, o plano de fuga foi interrompido de forma brutal. A punição pública de Benedito teve um impacto profundo. Ele foi marcado pelo açoite,
Mas o sofrimento de seu corpo foi apenas um reflexo do que acontecia em sua mente. Era uma humilhação sem igual, e enquanto ele era arrastado de volta para a senzala, sua força de vontade parecia ter sido quebrada. Mas Zefa, com o olhar mais duro que nunca, sabia o que tinha que fazer. Ela não deixaria sua vida ser reduzida à dor e ao medo. Ela olhou para os outros cativos e fez sinal. Era hora de resistir. Na madrugada seguinte, quando o feitor e seus homens estavam distraídos pela tormenta, um grito ecoou pela fazenda. Zefa havia começado a chamar os outros cativos. Havia se formado uma resistência silenciosa, movida pela dor e pela necessidade de liberdade. A faísca que Clara, sem saber, havia alimentado ao quebrar a alma de seus escravizados, havia se transformado em uma chama irreversível. O legado de Clara, uma história que nunca será esquecida. Clara, sentada à mesa da casa grande, não podia mais negar o que estava diante de seus olhos. O espelho que ela havia usado para se olhar e se ver em sua totalidade estava quebrado. Ela nunca mais veria a si mesma da mesma maneira. E naquele instante, ela soubera que não havia mais retorno para o que ela se tornara. Quando Zefa e os outros cativos partiram para o quilombo, a vida na fazenda São Sebastião do Vale mudou de forma irreversível. Clara, sozinha, viu seu império desmoronar. A casa que antes era cheia de vida e luxo, agora era vazia e sem alma. O silêncio havia tomado conta de tudo. Os escravizados fugiram e começaram a reconstruir suas vidas nos quilombos, longe do chicote, longe da dor, mas sempre com a memória da terra que os havia aprisionado. Clara viveu seus últimos anos consumida pelo arrependimento. Aos 68 anos, morreu sozinha na casa grande, sem filhos, sem consolo. Sua morte foi recebida com uma indiferença estranha, pois já não havia mais ninguém para lamentar sua passagem. E a história de Clara, a mulher que destruiu tantas vidas com seu poder, tornou-se lenda. Muitos falavam dela, mas ninguém se atrevia a contar a verdade de sua existência, a verdade que ela tentou esconder até o fim. Os ecos de sua crueldade ainda ecoam nas paredes da fazenda, lembrando a todos que o maior castigo não é apenas a dor física, mas a condenação eterna da alma. O que restou da fazenda São Sebastião do Vale? Nada mais do que um campo vazio, onde as árvores que um dia foram as testemunhas do sofrimento, agora eram apenas sombras de um passado esquecido. A memória de Domingos, Benedito, Zefa, Maria das Dores e todos os outros cativos vive nos corações daqueles que se lembram do que ocorreu ali. A liberdade deles foi conquistada não apenas com os pés, mas com as almas. O que Clara fez com seus corpos jamais seria suficiente para quebrar a força do espírito humano. Conclusão da história. O que restou foi apenas uma reflexão, que no fim das contas a verdadeira força não está no poder de destruir, mas na capacidade de resistir e um dia conquistar a liberdade.